Acontece. O governo dos Estados Unidos divulgou seu novo conjunto de doutrinas para segurança nacional e relações externas. E, explicitamente, está lá no texto, Trump determinou o que ele próprio chama de recuperação da doutrina Monroe. Nós já falamos dessa doutrina aqui, mas é obrigatório que voltemos ao assunto, até para compreendermos, né, o que o Trump deseja quando fala em reafirmação, resgate da doutrina Monroe. Bom, são 202 anos da doutrina Monroe. O James Monroe foi presidente dos Estados Unidos de 17 a 25. Na época, inclusive, a posse não era em janeiro, como hoje, era em março. Ele tomou posse em março de 17, foi até março de 25, porque teve 2 mandatos. E, aliás, desses 5 primeiros presidentes, só o Adams, John Adams, não teve um segundo mandato. E, porque o Washington, aí o John Adams, só com um mandato, aí Thomas Jefferson, Madison e o Monroe. E era um momento em que muitos países da América do Sul, da América Central, inclusive não estavam configurados como hoje, né? Havia povos que hoje são de países diferentes, mas que estavam ali sob uma mesma região do domínio espanhol ou, posteriormente, do domínio do México. Mas o fato é que, naquele momento, 1823, segundo mandato, depois do Monroe, faltando 2 anos para ele iniciar o mandato, o segundo mandato, ele foi sucedido pelo filho do John Adams, o John Quincy Adams. Mas o interessante é que ele lançou um lema que resumia uma doutrina. E o próprio lema, e mais ainda a doutrina, bastante dúbios. Porque o lema América para os americanos significava formalmente, explicitamente, espanhóis, ingleses, holandeses, portugueses, caiam fora. A América é dos americanos e para os americanos, né? Essa era a ideia. E aí, o que aconteceu na sequência foi que, imediatamente, os Estados Unidos passaram a apoiar os movimentos por independência, mas já deixando claro que tipo de tutela pretendiam exercer. E aí entra o que estava implícito no lema e na doutrina. Esse América para os americanos significava também que toda a América da parte espanhola, a parte portuguesa, a pequena parte holandesa, a pequena parte inglesa, toda a América deveria estar subordinada aos Estados Unidos. E particularmente com a ideia, não por acaso, né? Os estadunidenses se referem a si mesmos e ao próprio país como América. Aqui é a América. E o restante? O restante é como um quintal.
E 202 anos depois, isso foi explicitado pelo secretário de guerra, Hegseth, quando, em uma entrevista, a Fox chamou a América restante do México, para o mesmo México que é da América do Norte, do México até a Patagônia Argentina, de nosso quintal. E que Trump iria recuperar esse quintal. Aí o Canadá. Bom, o Canadá é visto de outra maneira, mas o próprio Trump demonstrou que com menos respeito ainda, já que ele propôs a anexação do Canadá. Que o Canadá se tornasse o 51º estado. E até lembrávamos aqui que seria um estado maior que os outros 50 juntos, né? Porque o Canadá é maior do que os Estados Unidos. O Canadá é o segundo maior país do mundo, só é menor do que a Rússia. Mas sem... E chamando o primeiro-ministro de governador, como se já fosse um estado anexado. Então também não tem sido beneficiado com mais respeito, com um olhar mais digno. Não. São os Estados Unidos, é a América. E o restante do continente deve permanecer subordinado permanentemente aos interesses dos Estados Unidos, à geopolítica dos Estados Unidos, aos interesses das empresas dos Estados Unidos, aos interesses do capital dos Estados Unidos, que afinal é quem emprega os governantes dos Estados Unidos. É quem dita normas e caminhos. É a plutocracia. Em um país onde ela funciona quase escancaradamente. E a perfeição, né? Todo o sistema, desde a indústria armamentista até o sistema financeiro, e passando por decisões políticas elementares, fundamentais, estão sob controle dessa plutocracia. Mas nos tempos de Monroe era uma outra coisa, era uma outra sociedade. E grande parte da população estava muito mais preocupada com os seus interesses diários, olhando o Estado com muita desconfiança. Muita desconfiança. Os Estados Unidos se formaram como sociedade civil, duvidando da lealdade do Estado em relação à Constituição, em relação aos direitos dos indivíduos, aos direitos civis. Mas o país foi sendo quebrado moralmente pela escravidão, a naturalização e a base jurídica construída para garantir a escravidão, tanto nos tempos de colônias, eram várias colônias, quanto nos tempos de país unificado e transformado em república independente, havia uma base jurídica para a crueldade da escravidão, para garantir que havia uma base legal e moral para um ser humano ser proprietário de outro. Bom, fato é que a nova doutrina evoca, retoma a doutrina Monroe, mas em termos, porque ela nunca foi abandonada. Não a ideia explícita, não o que está explicitado na doutrina, mas o seu conteúdo essencial, o que está implícito, nunca foi abandonado. Os Estados Unidos sempre viram e trataram a América Latina como um quintal que deve estar sujeito aos seus interesses e às suas ordens. O que explica muito
do bloqueio imposto a Cuba, que por um momento histórico foi um embargo, mas que voltou a ser um bloqueio. Só que hoje você não precisa de navios fazendo esse bloqueio. Você bloqueia com o sistema financeiro. Você sufoca empresas de transporte, do setor financeiro, que façam operações financeiras, que vendam máquinas. Você sufoca e ameaça com a transformação dessas empresas em anátemas dentro do sistema financeiro dos Estados Unidos. E as empresas não querem pagar esse preço. E ainda podem, no caso das transportadoras, podem ter de cumprir uma quarentena, um longo período, sem poder desembarcar produtos nos Estados Unidos, pelo mar ou nos aeroportos. Agora, desta vez, o anúncio diz o seguinte: após anos de negligência, os Estados Unidos reafirmarão e farão cumprir a doutrina Monroe para restaurar a proeminência americana no hemisfério ocidental. Proeminência americana. Alguém pode dizer, mas espera aí. O que isso significa? Significa que aqui também há uma dubiedade. De um lado, Trump, como Monroe, está dizendo que a América é dos americanos e para os americanos. Só que agora ele não está dizendo isso para ingleses, para holandeses, portugueses ou espanhóis. Está dizendo para a China, para o Estado chinês, para os capitalistas chineses. Está dizendo para o Xi Jinping: a América é para os americanos. E você está muito ligado hoje a vários países da América Latina. A China tem uma variedade imensa e considerável de investimentos. O porto em Callao, no Peru, é um exemplo. E projetos de infraestrutura, projetos de mineração na Bolívia, no Chile. Havia um contrato com a Argentina. O Milei está transferindo parte significativa desses contratos para empresas dos Estados Unidos, embora continue fazendo operações de swap cambial, uma permuta de moeda, né, com a China, como faz agora também com os Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos está dizendo para a China: saia daqui, porque a América é dos americanos. Mas aí volta a acontecer a dubiedade, porque quando ele diz é dos americanos e para os americanos, ele está dizendo é para os interesses dos Estados Unidos. Porque o que o documento diz é: não importa se o Congresso peruano, o governo peruano, o Congresso colombiano, o governo colombiano, o Congresso brasileiro, o governo brasileiro, o poder público na Bolívia, não importa se eles querem fazer esses negócios com a China, se eles veem como interessante ter investimento chinês em infraestrutura, em rede de esgoto, em ferrovia, em portos, em aeroportos, em mineração, não importa. Nós não queremos. Então, mais uma vez, há uma declaração explícita de que os estados desses países, dessas nações, devem se submeter aos interesses dos Estados Unidos, do seu capital, das suas empresas,
do seu governo, incluindo, claro, a geopolítica dos Estados Unidos e os interesses do complexo militar, o que significa a indústria de armas, mas também as Forças Armadas, o Pentágono. É por isso que eles não compreendem e não aceitam que aquela ilha tão próxima, pobre, sem armas, não se renda. E há, inclusive, no Departamento de Estado, uma doutrina particular de Marco Rubio. Ele quer um efeito dominó. Ele quer começar na Venezuela, passar pela Nicarágua, mas aí entra o sonho de infância do Marco Rubio: mudar o regime em Cuba. Isso não está assimilado inteiramente pelo Trump, nem mesmo uma ação direta na Venezuela. Nem esse ponto de vista já foi assimilado pelo Trump inteiramente. Talvez um ataque pontual, que também agora ele não pode simplesmente dizer voltem para casa. Alguma coisa acontecerá. Mas é não apenas para dizer nós mandamos aqui, mas para dizer nós também mandamos no seu petróleo. Venezuelanos, vocês têm a maior reserva de petróleo conhecida do planeta. E nós queremos determinar os rumos da exploração, da produção desse petróleo. E queremos garantia de nossa prioridade, não apenas na aquisição. Nós queremos empresas dos Estados Unidos explorando esse petróleo. Porque não é nem a questão de ter acesso ao petróleo. Hoje é uma dependência muito menor dos Estados Unidos em relação à importação de petróleo. Embora eles consumam muito mais do que produzem. E olha que é a maior produção do mundo. E a Rússia tem a segunda. Mas os Estados Unidos consomem e precisam comprar mais e mais, mesmo com o xisto. Mas, basicamente, há um decreto nessa doutrina. O decreto de que a América Latina torna-se, aos olhos dos Estados Unidos, centro da disputa com a China. E é uma disputa imperial. É muito diferente da Guerra Fria. Na Guerra Fria havia dois sistemas. A União Soviética era socialista. A União Soviética não disputava mercados com os Estados Unidos. É interessante isso. Não disputava. Não havia lógica dentro da ordem socialista para esse tipo de coisa. Exportação de capital. Isso não existia. Com a China, a China tem um modo de produção capitalista. E o capitalismo produz para quem tem as condições materiais adequadas, e hoje há dois países com condições materiais adequadas, Estados Unidos e China. O capital impõe a ação imperialista. E as pessoas muitas vezes confundem imperialismo com ações militares, ocupação. Não. Hoje você ocupa com capital, com exploração da mão de obra, com acumulação de capital em outras terras, acesso a minerais essenciais para a economia moderna e controle político. Mas isso já estava lá nas teses do Lenin sobre imperialismo há mais de 100 anos, há 110 anos. Convenhamos. E muita gente ainda se apega à ideia de que só há imperialismo se houver forças armadas ocupando o país. Imagina. Isso é primário. Há 110 anos já era primário. Não era mais necessário. Não, isso era visto como característica do imperialismo romano ou do Império Otomano. Mesmo assim, no caso do Império Otomano, já com muita sofisticação.
porque havia também a exportação de valores culturais, religiosos, etc. Agora, não é só isso. A doutrina Trump dá um recado direto à China sobre Taiwan. E aí é algo complicado, porque para a China, Taiwan é inegociável. Se o Xi Jinping disser assim, tá bom, abrimos mão de Taiwan, no dia seguinte ele está deposto. Não é uma decisão pessoal, é uma política de Estado. No dia seguinte ele será deposto. Se hoje, se amanhã, hoje já está muito tarde lá, já está na madrugada, mas se nesta quarta-feira o Xi Jinping anunciar abrimos mão de Taiwan, ele será deposto. Isso é inegociável. Então, todos sabem que esse é um ponto de tensão, porém a doutrina não revê a posição oficial dos Estados Unidos, que só há uma China, e sua capital é Pequim, e o governo legítimo é o que está em Pequim. Essa é a posição oficial dos Estados Unidos e da maioria esmagadora do mundo, inclusive do Brasil. Mesmo assim, Trump diz que quer Taiwan cada vez mais bem armada. Ora, ele reconhece juridicamente que Taiwan é da China, mas quer uma Taiwan cada vez mais armada para buscar sua independência. E a China reagiu a esse recado e disse que se ela tiver de enfrentar uma guerra para recuperar Taiwan, e aqui ela não está falando da guerra de ocupação, mas de um socorro vindo dos Estados Unidos a Taiwan, que ela enfrentará essa guerra porque é uma questão inegociável. E há pressões internas, principalmente dos militares, mas também dos ideólogos chineses, que fazem parte do Comitê Central, para que o governo não arrefeça sua posição, nem sequer por um segundo. Nem sequer durante um segundo. E, finalmente, a questão europeia. Trump, o seu governo, ao elaborar esse documento, ele diz uma verdade sobre a Europa. Isso é verdade. Ele diz que a Europa é vítima da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque a Europa passou a ter de enfrentar uma energia muito mais cara. Muito mais cara. E, no entanto, diz o documento dos Estados Unidos, a Europa boicota, é um negócio que temos falado aqui há anos, né? Há alguns anos, a Europa boicota qualquer possibilidade de paz, de um acordo, de um cessar-fogo, de uma trégua. A Europa, já dissemos aqui, está olhando para o abismo. E o abismo começa a olhar para a Europa. E o documento dos Estados Unidos diz isso. Chega a afirmar que os governos europeus estão boicotando a paz. Chega a dizer o seguinte, peguei um trecho aqui, que a guerra teve o efeito perverso de aumentar a dependência externa da Europa, especialmente da Alemanha. E diz o seguinte, uma grande maioria europeia da população quer a paz, mas esse desejo não se traduz em políticas, em grande parte devido à subversão dos processos democráticos por esses governos.
Ou seja, os Estados Unidos estão dizendo que os governos europeus estão subvertendo a própria ordem democrática de seus países, contrariando a posição da sua população e alimentando a guerra. Só que esse é o único ponto certo no documento a respeito da Europa. De resto, o documento do governo Trump chega a ser racista. Volta àquela teoria da substituição, que logo a Europa deixará de ser europeia e que será uma perda da civilização e que a Europa tem de ser europeia. É um racismo canalha contra os imigrantes. Mas nenhum problema quando os europeus tomaram regiões inteiras na Ásia, na África, na América, roubaram, mataram. A Bélgica, a pequena Bélgica, matou cerca de 10 milhões de congoleses. A Alemanha, e muito antes de Hitler, hein? 30 anos antes de Hitler, matou cerca de 10 milhões de pessoas no sul da África. Os holandeses, os boeres, estabeleceram um regime nazista, imoral na África do Sul. No caso da Alemanha foi no que hoje é a Namíbia, né? Hoje é a região, o país conhecido por Namíbia. Mas a ação alemã se estendeu para além da fronteira que hoje é reconhecidamente uma fronteira da Namíbia. E aí vem o governo americano dizer que a Europa corre o risco de perder a sua civilização e não diz, mas quer dizer, que parte dessa tola e canalha doutrina da substituição, que é um movimento. E alguns aproveitaram isso para atacar os judeus, dizendo que os judeus estavam por trás desse movimento, para que os Estados Unidos e a Europa Ocidental as suas populações fossem substituídas por imigrantes da África, da Ásia. Ou seja, enfiaram ainda antissemitismo nessa doutrina canalha. E esse documento do governo dos Estados Unidos torna-se canalha exatamente por isso, abraça essa doutrina. Só acerta quando diz que os governos europeus estão boicotando qualquer possibilidade de paz na Ucrânia. Mas, de resto, é um documento asqueroso quando vem com essa insinuação. A Europa tem de continuar sendo europeia. O que é isso? É a cor da pele, é a cor dos olhos, a cor dos cabelos. É o idioma, é o berço, é a raça, é racismo explícito. Então, é um documento muito amplo, mas o que ele diz, afirma a América Latina é dos Estados Unidos. É isso que está sendo dito, que é a outra canalice desse documento. E essa de dizer que a Europa deve continuar sendo europeia. Além, claro, de estabelecer como uma coisa que já é óbvia, né, mas explicitar que esses dois impérios, Estados Unidos e China, ainda que às vezes de maneira cordial, outras vezes de maneira tensa, continuarão suas disputas pelo mundo. E tá muito bom de acabar.